Hoje o nosso convite é para que a gente possa ouvir com mais atenção o corpo da mulher que se torna mãe. O tema hoje é o olhar da medicina, corpo de mãe, corpo que sente. A maternidade transforma tudo e o corpo é o primeiro território onde essas transformações acontecem. Para essa conversa, eu recebo 3 mães que também são da área de saúde, né? Recebo Roseane, Lília e Ana Cristina, que também são mulheres que cuidam de outras mulheres e que precisam também perceber que precisam ser cuidadas. Olá, doutoras! Olá, Bia, muito obrigada pelo convite, um prazer enorme estar aqui. Sou Roseane, né? Sou médica ginecologista e sou mãe de 2 crianças, alunos da Única Master desde o primeiro dia de aula, que é Luca, de 10 aninhos, e Luiz Henrique, de 7 anos. Olá, pessoal! Que alegria estar aqui, um prazer imenso estar aqui dividindo esse momento com grandes referências para mim. Bia, sobre parentalidade, nós já caminhamos juntos aí na mentoria. Roseane, uma colega de trabalho que eu admiro muito. E Ana Cristina, que foi uma referência para mim, inclusive me motivou a estar na medicina, na verdade. Me cuidou de mim quando criança, atendendo na calçada da casa dela, na área, lá em São Vicente. Então é um momento... Ana você tem que dizer porque eu fui nova. Com certeza. De verdade. Mas é um prazer imenso estar aqui compartilhando sobre maternidade, né? E vai muito além do que a gente pensa quando idealiza ser mãe, né? E é um desafio diário, constante, muito mais do que o trabalho, muito mais do que a profissão. O maior dever da gente está em casa, quando volta para casa, né? Encontrar nossos filhos, lidar com as carências deles, com as dificuldades, com os medos. Eu sou mãe de 2 crianças, Maria Isabel, de 4 anos, e Emanuel, de 1 ano e 4 meses. Pretendo ter outros filhos, porque eu sou apaixonada pela maternidade. Isso, para mim, é a maior vocação que eu posso exercer na vida, né? Preparar pessoas para o futuro, pessoas honestas, dignas de estar nesse mundo. E é um prazer imenso partilhar sobre essa vivência que é a maternidade. Uma vivência, de fato, transformadora. A mais transformadora que eu já tive, inclusive. Para mim também é um prazer enorme, né? Compartilhar com grandes profissionais, né? Esse momento, né? Não só a questão técnica profissional, mas a questão da maternidade em si e as transformações que ela faz acontecer no nosso corpo e na nossa vida. Eu sou Ana Cristina, sou médica geriatra e tenho 3 filhos. Né? Um dos meus maiores desafios, né, na minha vida foi a questão da maternidade. E ainda continua sendo um desafio, porque eu sou mãe de 3 filhos, né, em épocas diferentes. São 3 gerações, então são 3 vivências bem antagônicas. Então, isso para mim é um grande desafio, né, e continua sendo unir essas gerações no momento atual, que do jeito que o mundo está, né, de forma tão desafiadora, mas que, ao mesmo tempo, é muito gratificante a gente saber de tudo que a gente passou, que a gente foi aprendendo junto com eles, né? Porque a gente é mãe, tem o nome de mãe, né? Que tem o próprio nome já é grandioso, mas a gente não nasce nem vem com manual de instrução. Então, é um desafio a cada dia e isso nos faz crescer como seres humanos. E eu digo sempre que nossos filhos, eles nos ensinam mais do que a gente ensina para eles. Eu gosto de dizer que os nossos filhos vieram para nos curar, né? Exatamente. E eles trazem exatamente essas dores. Pessoal, e vocês, como na área de saúde, assim, qual foi a maior transformação no corpo de vocês ou internamente, assim, depois de ser mãe? A primeira que eu observei, assim, já de imediato me chocou muito, porque quando a gente faz o parto, muitos pacientes ficam sem barriga, totalmente sem barriga depois da gestação. Depois que o bebê nasce, já fica sem barriga. Um parto que eu fiz ontem mesmo foi um exemplo desses. Então, eu tinha essa expectativa, né? De terminar a gestação, depois que tirasse o bebê, ia estar ótima. Aí, quando passou o tempo, não, porque a barriga ainda vai desinchar. Aí, passando o tempo, minha barriga é enorme. Com um mês pós-parto, eu fui primeiro para a consulta com o dermatologista antes do retorno do obstetra. O tamanho era o desespero.
Então, a gente lida com as mudanças físicas mesmo, né? A flacidez abdominal, hérnia umbilical, muitas vezes, as estrias, as marcas, né? Que eu digo, todas essas vivências, eu cito muito Madre Teresa de Calcutá, nada mais justo que muito custe o que muito vale. Então, se a maternidade é uma coisa tão valiosa, ela deixa marcas infinitas no corpo da gente e na mentalidade também. Então, essa foi a que primeiro me chocou mais, né? Quando a barriga está crescendo, a gente vai vendo aquelas mudanças, é mágico ver, né? E amar aquela criança, ver o desenvolvimento dela, o crescimento dela. Mas aí, quando ela está nos braços, que a gente espera que tudo volte a ser como era antes, e não vê isso acontecer, aí choca um pouco. E para mim, a mais marcante foi essa. Também, né, eu senti essa questão do corpo, né? A gente se sente mais gordinha, né? Isso, se a gente tem essa cobrança muito forte na sociedade, né? Que nos dias atuais isso assim parece que ainda está pior do que na época que eu fui mãe, né? Eu tive meus filhos e se a gente não tiver uma mente centrada, né, uma autoestima boa, trabalhada, isso vai interferir no nosso dia a dia, nos primeiros dias até, né, de cuidado dessa criança, porque a exigência inicial é enorme, né? São noites mal dormidas, é você lidando com um corpo que não era seu, de repente tudo está transformado, é o nível de ansiedade que está lá em cima, né? É a questão da sexualidade, também pode ser interferida nesse primeiro momento. Então, assim, são muitas questões que precisam ser trabalhadas nessa mente, na mente da mãe. E eu vejo com preocupação nos dias atuais essa exigência de que você terminou de parir, já tem que estar com o corpo perfeito. Então, isso a gente precisa ter bem trabalhado na mente de nossas mãezinhas, né, de nossas mulheres, porque é todo um processo. Como você diz, a gestação ela vai deixar marcas, né? Mas também não só físicas e também não só marcas ruins, mas marcas maravilhosas que vão representar todo aquele processo de geração, de gestação. Isso, né, só vai fazer com que a gente evolua como ser humano. Dentro da clínica, vocês percebem essa influência das redes sociais, essa influência dessas novas tecnologias aí, nessa temática do corpo, de trazer o corpo de antes novamente com mais rapidez? Vocês estão notando isso dentro da clínica ou não? Como é que é? Eu noto muito, não só na expectativa com relação ao corpo, mas na expectativa com relação à maternidade de uma forma geral. Então, uma coisa que me incomoda muito é a forma como as coisas são colocadas em grupos de WhatsApp, por exemplo. Então, antigamente, né, nós só nos comparávamos com as pessoas ao nosso redor. Então, vinha uma mãe e dizia, não, mas a minha gestação foi assim, minha gestação foi diferente, eu senti isso, senti aquilo. Nós tínhamos a referência das pessoas ao nosso redor, que era um grupo restrito. Hoje em dia, no momento que nós temos acesso amplo às redes sociais, nós somos expostos a relatos infinitos de gestações, de partos, de doenças que surgem ali, de intercorrências, né, coisas que não saem como esperado, ou de grandes expectativas, coisas que era o sonho para todo mundo, mas que muitas vezes são fora da curva, né? Então, tudo isso é exposto para a mulher e ela fica confusa com todas aquelas informações, tentando entender como é que vai ser o caso dela, né? E muitas vezes ela decide compartilhar isso em grupos de WhatsApp, onde outras pessoas estão passando por uma vivência semelhante. O problema é que nem todo mundo tem a maturidade de lidar com aquelas informações ali. Então, muitas pessoas tomam aquilo como aprendizado, como conhecimento, como troca de experiências. Né? Muitas pessoas tomam aquilo como uma troca de experiências e entendem que o que serve para você não se aplica para mim. Já outras pessoas entendem isso como um padrão e se cobram para seguir aquele padrão. Seja na gestação dela, nos sintomas que ela tem, na medicação que ela usa, na forma como ela está sendo conduzida pelo seu médico, ou na forma como vai ser o parto, o que acontece ou deixa de acontecer no parto.
isso tudo vai se tornando uma cobrança, uma expectativa. Muitas vezes eu já vi paciente que deixou de confiar no profissional de saúde que estava acompanhando ela porque uma amiga criticou num grupo de WhatsApp. Eu já vi uma pessoa que deixou de seguir a recomendação ou que fez tudo diferente do que o médico recomendou porque uma outra disse que era de tal forma diferente. Então, isso, justamente como a Ana falou, se a gente não tiver a cabeça no lugar e a ciência do que realmente é verdadeiro, do que se pode confiar, ela fica completamente solta ali e confusa diante de todas aquelas informações. Eu digo, justamente a gestante, que já é fácil, já tem facilidade e fragilidade para acreditar em tudo que dizem para ela, que é uma coisa que eu sempre coloco. Pense 2 vezes antes de falar algo para uma gestante, porque tudo entra na cabeça dela. Digo isso por experiência própria. Uma vez eu estava num casamento, um colega olhou para mim e disse, sua barriga está tão grande, será que você não está com diabetes gestacional? Era uma festa de casamento. Nesse dia eu não comi mais nenhum doce. Porque dali em diante já ficou na minha cabeça que eu estava com diabetes gestacional. Que você é uma profissional da saúde. Que eu sabia que meus exames estavam em dia, que eu sabia que eu não tinha fatores de risco para isso. Mas no momento que eu escutei aquele comentário, já modulou totalmente o meu comportamento naquele dia. Imagina uma pessoa leiga, né? E aí ela pega várias informações de uma amiga, de um determinado Instagram, e toda informação que está ali é uma informação rasa. E aí as pessoas, muitas vezes, elas não se preocupam em tirar um proveito daquela informação, mas se aprofundar daquela informação. E aí fica tipo um tiquinho, né? Eu pego um tiquinho daqui, um tiquinho dali, e eu não tenho uma informação completa, eu não tenho uma informação profunda. Eu costumo muito dizer, quando eu vou, né, os médicos dizem, a informação que você está me dando é essa, então para mim vai ser a correta, porque é o que vocês estudaram, né? Sim. É igual aqui na escola. Se a gente der uma informação de algo que a criança precisa, a gente estudou para aquilo, né? E aí cada profissional passou anos e anos estudando, e aí não é uma pessoa, um vizinho, que é leigo no assunto que vai, mas infelizmente, hoje em dia, as informações estão chegando de uma maneira tão rasa e rápida que as pessoas, como ele mesmo disse, se confundem muito em quem confiar, né? Em quem acreditar. E além de serem rápidas e rasas, né, a gente tem que ver que as redes sociais elas trazem uma amostra de uma realidade que não existe na maioria das pessoas, né? Então, aquela pessoa que teve um filho naquele momento que de uma semana já está com um corpo perfeito, aquela pessoa que é uma influência, então que vai levar essa ideia para milhares de pessoas, na verdade ela tem toda uma estrutura, né, de financeira e ambiental que pode favorecer a isso, que não é a realidade da grande maioria. Então é importante também ver essa questão das redes sociais com muito cuidado. Eu acho outro ponto assim da rede social é que muitas vezes é mostrado apenas o lado bom, os momentos bons e felizes. Fortes, né? Exatamente, e não mostra as dificuldades. Então, por exemplo, eu como mãe mulher, eu tive muita dificuldade com a amamentação, né? E muitas vezes você pega uma blogueira dessa mostrando só o bebê lá no momento amamentando, mas não mostra a dificuldade que ela está tendo, né? E se você não tiver bem psicologicamente, você vai se desestruturar, porque, poxa, para ela está tudo tão perfeito, e para mim essa dificuldade toda, né? E assim é a rede social, no geral, né? Só também, passa o lado bom. Também eu amamentei meus 3 filhos, mas a última, né? Eu tive fissuras, né, nas mamas e tinha períodos que eu estava amamentando e sangrando, então, mas eu desejava muito manter. Então, sim, é sofrido, não é nada assim tão fácil como se mostra, né? É um processo que você realmente, né, sofre, você vai evoluindo nessa questão. Mas que é como você diz, só mostrar o lado bom, né, para as pessoas. Frustra às vezes, né? Quem está passando por uma dificuldade. Você acha incapaz, isso, né, de que não vai conseguir, que não é tão forte como aquela que está, né? E assim, só uma coisa boa. Eu acredito que a mãe de primeira viagem, ela romantiza muito, né? Esse pós-parto, e que depois vai ser tudo muito lindo. E depois a gente percebe muitas vezes que não é assim, né? Aqui todo mundo é mãe de 2, de 3, né? E a gente percebe, e no segundo, ele se torna assim.
mais fácil, né? O segundo ele se torna mais fácil no amamentar, em outras demandas. Como é que vocês veem esses processos de romantização? O puerpério, para mim, foi o momento mais, eu digo, mês mais difícil da minha vida. O meu primeiro puerpério, o mês mais difícil. Inclusive, aquilo me gerou um sentimento de frustração com relação à minha mãe. Eu fiquei chateada, eu fiquei com raiva da minha mãe e das outras mulheres que foram mães e eram próximas a mim, porque ninguém me falou. Como é que ninguém me falou isso antes? É uma vivência, é um misto de sentimentos, o cansaço, a fadiga, a recuperação do pós-parto, as dificuldades com a amamentação. É tudo tão intenso, é uma autocobrança tremenda que você precisa dar o melhor para o seu filho, sendo que você não sabe como fazer o melhor. Eu tive uma crise de choro quando eu tive alta da maternidade, que a enfermeira veio me passar as informações, eu comecei a chorar. Chorar. Quase não conseguia sair da maternidade chorando. Imaginando que naqueles poucos metros quadrados eu não conseguia me virar com meu filho, imagine quando eu fosse para casa. O que é que eu vou fazer agora? Porque lá no hospital me trazia um remédio, comida, tinha complemento para o bebê, e alguém sabia dar esse complemento, caso eu não soubesse não conseguisse amamentar. Eu tinha ajuda do meu acompanhante, mas em casa eu ia ter meu acompanhante, mas eu não ia ter todo o resto. Eu não ia ter aquela segurança de ter profissionais de saúde ali. E aí, como é que ia ser em casa? Mais um pouquinho aqui no hospital. Eu chorei horrores imaginando isso. E em casa, assim, tinha dias que eu amanhecia o dia só para chorar. Porque, meu Deus, eu não estou dando conta do meu filho. É meu filho, eu sonhei com ele. Meu filho é perfeito, eu tenho ele nos meus braços. Eu sonhei com esse dia. Eu quis ser mãe, eu tomei essa decisão, foi uma gestação planejada, mas eu tô aqui, não sei o que fazer. Não consigo ficar um minuto sozinha com essa criança que eu entrei em desespero. Tinha cólica, morria de chorar. E eu não sabia, se fosse assim, no finalzinho da tarde, que era o momento que ela tinha cólica. Se não tivesse alguém em casa comigo, pense, eu chorava mais do que ela. Porque realmente é muito... Não sei nem descrever o que é essa sensação do puerpério, né? Tamanho é o desgaste, a gente é posto à prova de uma forma tão intensa, que é daí que eu vi a grande transformação, né? Que para mim é uma grande transformação foi na minha personalidade. Eu sempre fui muito imediatista, de querer as coisas rápido, de fazer logo, de fazer do meu jeito. E ali eu tive que ressignificar tudo, porque simplesmente a partir do momento que a maternidade começa de fato. A primeira coisa que eu aprendi foi que não é no meu tempo. Não é no nosso. Não sou eu que defino mais. Agora eu tenho que esperar o tempo dela, o momento mais oportuno, para mim, para ela. Então nada mais. Tudo se transforma, né? Depende de mim. A Exatamente. transformação ela não começa só, ela começa no corpo, ali, né, com a gestação, mas a maternidade ela muda totalmente a gente. É muito além, né? Físico, emocional. O foco de vida, né? Exatamente. Porque você muda horário de trabalho, você muda planos, viagens, você muda tudo. Por eles, Tudo por eles. Para poder introduzi-los na rotina, a gente muda tudo, com certeza. No meu puerpério também eu tive essa crise de choro, né? Era um choro assim, 3 dias, um choro que eu até achei que eu ia entrar realmente na depressão. Aquele choro que quanto mais a gente chora, mais dá vontade. Além das mudanças hormonais, né, que acontecem, que pode interferir nisso, né, há realmente essa falta de conhecimento que a gente não tem do novo, né, aquele novo serzinho que está ali, a gente, por mais que a gente lê, por mais que a gente, né, estude os livros de medicina, eles não colocam, né, para a gente como vai ser realmente na prática. Coloca lá as mudanças que podem acontecer, mas a sua vivência em si é um processo que só vivendo. E é interessante que, né, as mães entendam esse processo, né? Como no meu consultório eu já não atendo, né, mulheres gestantes, mas só as vovozinhas, né? É uma fase maravilhosa, então eu estou nessa fase agora, então é outra dimensão de amor. Mas vocês, né, que fazem a parte de obstetrícia, não sei
como é que está, mas é interessante que seja colocado, né, para as mulheres, que realmente é um processo que deve ser visto com mais cuidado. E eu não sei, sabe, se foi uma coisa minha, mas um exemplo. Na minha gestação, o meu primeiro exemplo, eu tentei ao máximo estudar coisas sobre eles, né? Mas nunca me preocupei sobre o que é que iria acontecer comigo, né? Com o meu corpo, com o meu psico. Era tudo como é que eu ia fazer ele dormir, como é que eu ia amamentar, como é que eu ia fazer ele crescer saudável e assim ia. Vocês notam isso? É uma geral? Ou hoje essa mentalidade vem mudando mais de se preocupar com você, com o corpo, e não só com o bebê, né? Porque eu acho que quem cuida ali também precisa ser cuidado, precisa ser escutado, precisa ser visto, de certa maneira. Eu acho que a natureza ela é muito sábia, né? Ela, no primeiro momento, quando a gente tem um filho, a gente não pensa na gente. E eu acho que deve ser assim mesmo. Por quê? Porque a atenção tem que ser desviada toda para aquele novo ser que está ali, que precisa de nosso cuidado. Então, assim, realmente a gente perde esse foco. Claro que com isso, né, a gente não deve se descuidar da gente. Precisamos, sim, mas eu acho que é um processo da própria natureza, de desviar um pouco o foco da gente e colocar toda, né, nesse cuidar, né? E, claro, mas assim, é fundamental a gente ter essa visão do cuidar de si, para poder cuidar bem do bebê. E aí uma das questões que eu entraria seria a questão nutricional, né? Que a gente hoje vê aí muitos erros alimentares, comidas erradas, e isso pode interferir nesse seu bem-estar também. A questão do sono que está abalada, então muitas vezes a gente fica naquela ânsia de querer voltar à nossa rotina de trabalho, de tudo, então termina associando o trabalho com noites mal dormidas de amamentação, e isso vai interferir no seu psicológico e no seu físico como um todo. Então, são itens que não podem ser descuidados, né? A alimentação, tentar buscar uma dieta saudável, as horas que tiver de repouso, aproveitar mesmo para repousar e não ir fazer outras atividades, tentando compensar, né, esse tempo. Eu acho que é fundamental. Como é que a medicina pode acolher essa mulher e que está chegando com esse novo corpo, que está chegando aí na maternidade? Eu acredito que é através da informação, porque muita coisa se perde por um detalhe, assim, a paciente muitas vezes ela tem inúmeros sintomas relacionados a uma coisa relativamente simples, né? Como a alimentação, por exemplo, mas que ela não consegue perceber aquela questão ali. Eu lembro bem de um relato de um paciente que chegou para mim na consulta puerperal, que ela disse, minha pressão, todo dia eu estou sentindo sensação de desmaio, todos os dias. Mas como assim? Me diga lá. Então, vamos lá, você come o quê? Que horas? Acorda que horas? Amamenta que horas? Você vai me descrever todos os horários do seu dia. Essa paciente puérpera, lactante, ela dizendo que na correria, né, do dia a dia, o suporte que ela tinha em casa, que era a mãe, já tinha voltado para a casa dela, cerca de 1 mês e 15 dias pós-parto, ela tomava café, por exemplo, às 9. E antes disso, ela já tinha quase desmaiado uma vez. Mulher, você está tendo hipoglicemia. Você está amamentando, que existe um gasto calórico tremendo. Para cada 1 litro de leite produzido, você gasta 1.000 calorias. O gasto basal de um adulto é 1.200, 1.500 calorias. Quando você pensa que para produzir 1 litro de leite ela gasta 1.000 calorias, ela praticamente dobra o gasto calórico basal dela. E se ela não para comer, para repor essas calorias que ela tá gastando na amamentação, vai fazer o quê? Vai apagar. Vai desmaiar mesmo, de hipoglicemia. Então, esses detalhes muitas vezes se perdem. Eu não parei para pensar que podia ser isso. Eu pensei que eu estava com uma fraqueza por ferro, deficiência de ferro, porque muitas vezes hoje as pessoas querem resolver tudo com um polivitamínico, né, com uma suplementação. A gente sabe que muitas vezes é necessário, que muitas vezes ajuda, e muito. Mas não é só isso.
a qualidade do que a gente come, os horários, a divisão dessas refeições faz total diferença. Outra coisa que eu chamo a atenção, eu digo que é tipo da conversa, da consulta de 1 ano e 2 meses. Que é quando ela passou aquela fase do primeiro ano, que é mais crítica, né? Ela começou a olhar para si novamente, aí ela volta. Quase se separando, porque o casamento também sofre muito com isso. Assim, a gente sabe que a chegada dos filhos de cada filho é uma grande crise prevista já no casamento. É uma crise já esperada. É muito difícil lidar com isso. As mudanças do puerpério, o foco de atenção na criança, as mudanças na vida conjugal, na sexualidade. Tudo isso muda porque está tudo desviado, não só da parte da mãe, como do pai também, para a criança. A logística da família, o quarto que era só do casal, agora passa a ter a criança junto. Então, tudo isso muda muita coisa na vida conjugal, e se o casal não tiver maturidade para conversar antes que a crise se instale, muitas vezes eu já tive muitas e muitas conversas nesse sentido, que a paciente chega prestes a se separar. Porque ela acredita que aquele casamento não vale a pena. Mas é tanto conflito, é tanto desgaste em casa, que ela não consegue lidar com aquilo. Mas aí quando a gente começa a olhar aquilo, cada situação, assim, tentando encontrar a raiz do problema, tentando entender cada detalhe, né, e tentando se colocar no lugar do outro também, porque muitas vezes a gente julga muito o parceiro, só que ele também vai estabelecer as fugas dele diante do que ele está vivendo ali, né? Então, muitas vezes ele vai tentar, né, cada um na sua forma de lidar com o problema, ele vai tentar resolver aquilo da forma dele. Quando a gente coloca tudo isso na mesa e tem uma longa conversa, muita coisa muda, realmente. Me diga uma coisa, e vocês, como mulheres da saúde também, né? Tem aquele negócio que diz, a gente cuida, vocês cuidam de tanta gente, mas o que é que vocês só vieram perceber depois que foram mães? Eu acho que o que eu percebi é que eu não era o centro do mundo. Então, assim, a gente começa a tirar a gente do centro, né? Então, acho que a maior mudança, né? A gente tira a gente de foco e passa a ser o foco dos filhos naquele primeiro momento. Acho que é isso mesmo, a gente não é nem só o primeiro momento, né? Os filhos vão crescendo, a gente continua priorizando eles sempre em tudo. Mas eu acho que eu também passei a me valorizar mais, porque eu passei a pensar assim, meu Deus, se acontecer alguma coisa comigo, como é que meus filhos vão ficar? E aí você se cuida muito mais, você, numa estrada, numa viagem, você tem muito mais cuidado, né? Para ultrapassar um carro, você vai e pensa 2 vezes. Você, quando adoece, você tenta se cuidar logo. Os medos que você não tinha, passa a ter. Isso, os medos que você não tinha, você passa a ter, porque você pensa logo isso. E se acontecer alguma coisa comigo? Né? Isso é muito importante. E a mudança da rotina é para sempre, né? Porque eles vão crescendo, mas continuam sendo a nossa prioridade. Gente, e se vocês pudessem, a gente começou falando de corpo, mas entra aí no emocional, né? Se vocês pudessem dar um conselho, né, para a gente acabar aqui, para uma mãe que está nos ouvindo agora, que está grávida, que acabou de ter o seu bebê, qual conselho vocês dariam? Primeiro, eu diria que elas não se desesperem, porque elas vão errar. A gente erra tentando acertar. Então, não existe a mãe perfeita, né? Existe aquela mãe que está aprendendo junto com o filho. E em alguns momentos eu me sentia muito culpada, né? Assim, nesse processo todo. Quando voltava ao trabalho, para manter a amamentação, continuar trabalhando. Muitas e muitas vezes eu levava meu filho para o plantão. Imagina, correndo o risco de pegar uma infecção, mas eu levava para dar de mamar. Helena, que é a do meio, ia para o circo comigo, levava babá junto à bagagem, consultava, na hora que chorava, lavava o peito, lavava a mão e ia dar de mamar. Né? Então, assim, foram processos que a gente aprende. E eu sei que durante toda a minha trajetória como mãe, eu errei muitas vezes, vou continuar errando, né? Mas, assim, não me arrependo nada
nesse processo, porque eu sei que o que eu fiz de certo e de errado foram coisas, né, que eu fiz pensando no melhor para eles. Não, acho que eu diria, assim como um resumo da nossa conversa, para não romantizar, porque realmente tem momentos muito difíceis, né? Então, não vai ser só momentos bons e felizes, a gente passa por momentos difíceis que a gente tem que pensar, que a gente tem vontade de chorar, mas que tudo vale a pena, né? Você colocando em primeiro lugar o amor, que é incondicional, imensurável, os momentos difíceis vão valer a pena, né? Acho que seria o meu recado. E eu diria que tudo vai passar. Tudo vai passar desde o momento que você está gestante e pensa que está incomodando demais aquela barriga crescendo, que já está muito cansado. Eu escuto muito, no final não aguento mais. Eu não aguento mais. Vai passar. Vai passar para a próxima fase. E a próxima fase é o puerpério. O puerpério dura 45 dias. Ele vai passar. Depois Quando a gente daquele... tá dentro do vulcão, a gente vai não vai passar. na contagem regressiva, os 45 dias vão acabar. Aí fica a fase da cólica, do sono totalmente desregulado, vai passar. Quando chegar nos 3 meses, o bebê aprende a dormir. E cada fase, por mais difícil que ela seja, ela vai passar. Tem uma coisa que também vai passar, que é a vida. A infância dos nossos filhos também vai passar. Ela também tem data para acabar. Um dia eu ouvi uma coisa que me marcou muito, dizia que você tem 10 verões para aproveitar com seus filhos. Depois desses 10 verões, eles vão querer aproveitar com outras pessoas. Então, você só assim, a maior paixão da vida dele nos 10 primeiros anos. E aí, o que é que a gente vai criar de memórias para a gente e para eles nesses 10 primeiros anos? Tem outra mãe que eu admiro demais, que é uma mãe super organizada, ela pensa em todos os detalhes. Ela disse, eu deixava de brincar com os meus filhos para ir lavar a louça. E as crianças chamando, muitas vezes, como a gente fala, dando trabalho, bagunçando tudo. E ela pensando, depois que eu terminar essa louça, eu vou ter que arrumar isso, isso, isso. E eles tentando chamar a atenção dela. Até que um dia ela disse, não, eu vou ficar com eles, porque essa vontade deles de brincarem comigo vai passar. E vai. Beleza. E aí a gente fecha com chave de ouro, né? Esse papo tão necessário. Então, obrigada a vocês que tiveram um tempinho aí tão corrido, que é o tempo de vocês, para que a gente possa ter essa conversa. Tá? Muito obrigada. Obrigado por esse papo tão necessário. O corpo de mãe, né, gente, é história, é abrigo, é sustento, mas também é limite, é dor e é cansaço. Até o próximo.